O que está prestes a ser revelado pode mudar completamente a forma como o torcedor do Cruzeiro enxerga o futuro imediato do clube. Dentro da Toca da Raposa, algo está sendo cuidadosamente planejado, algo que envolve uma das maiores joias do elenco celeste e que promete balançar não apenas o mercado brasileiro, mas também o cenário internacional. Há movimentações silenciosas, reuniões reservadas e decisões sendo tomadas a portas fechadas que, em breve, virão à tona de maneira impactante. E quando tudo for finalmente confirmado, muitos vão entender o tamanho da grandeza do que está em jogo. Antes de continuarmos com essas notícias do Cruzeiro, o que você vai ouvir agora vai mexer com os bastidores da Toca da Raposa como nunca antes. A história é grande, o impacto é real e as consequências podem ser decisivas para o futuro esportivo e financeiro do clube. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum detalhe e comenta aqui embaixo o que você acha do momento vivido pela Raposa, porque o que vem agora vai te surpreender de verdade. Agora vamos continuar com a notícia. Nos últimos dias, conversas discretas, contatos de empresários e ligações vindas do exterior começaram a tomar conta dos bastidores. A diretoria do Cruzeiro, liderada por Pedro Lourenço, o dono da SAF Celeste, se viu diante de uma proposta tentadora, mas ao mesmo tempo arriscada. De um lado, o desejo de manter a espinha dorsal de um time que finalmente se consolidou na Série A. Do outro, a possibilidade de uma negociação histórica, capaz de injetar cifras altíssimas nos cofres do clube. O equilíbrio entre emoção e razão está sendo posto à prova dentro da Toca da Raposa. E é justamente aqui que o nome mais comentado do momento entra em cena. Caio Jorge, o atacante que se tornou símbolo de uma nova era do Cruzeiro, pode estar prestes a protagonizar uma das maiores transações da história recente do futebol brasileiro. O clube mineiro já sinalizou que aceitaria negociar o jogador por R$ 140 milhões de reais, na próxima janela de transferências. O valor é considerado justo, segundo estudos recentes realizados pelo Observatório de Futebol do Centro Internacional de Estudos de Esporte, CIES, que apontou o camisa 9 celeste como um dos atletas mais valorizados do país. Caio Jorge vive o auge de sua carreira, marcando gols decisivos e colecionando atuações de alto nível sob o comando de Leonardo Jardim. Aos 23 anos, o atacante se transformou em peça indispensável para o Cruzeiro, não apenas pelo poder de finalização, mas também pela inteligência tática e pela capacidade de se reinventar em campo. Sua recente convocação para a seleção brasileira apenas confirmou o que a torcida já sabia. Ele não é apenas um jogador em boa fase, é um craque consolidado que representa a nova força do futebol celeste. O estudo do CIES foi minucioso. Foram avaliados fatores como performance, popularidade, tempo de contrato, histórico de transferências e impacto técnico dentro do clube. E dentro de todos esses critérios, Caio Jorge apareceu no top 5 nacional, ao lado de nomes como Vitor Roque, Samuel Lino e Yuri Alberto. Para o Cruzeiro, ver seu atacante neste patamar significa mais do que reconhecimento. É um sinal de que o projeto liderado por Pedro Lourenço está funcionando e de que a Toca da Raposa voltou a ser um centro de excelência no futebol brasileiro. A valorização do atacante é fruto de um trabalho coletivo que envolveu a reestruturação do elenco, o planejamento tático de Leonardo Jardim e o investimento pesado na infraestrutura do clube. Desde a chegada do treinador português, a equipe passou a adotar uma postura mais ofensiva e disciplinada, dando a Caio Jorge o ambiente ideal para brilhar. O resultado disso são 20 gols e 6 assistências em 36 jogos, números que o colocam como artilheiro isolado do time e um dos maiores destaques do Brasileirão. Dentro do Cruzeiro, a avaliação é clara. Se a proposta atingir o patamar dos R$ 140 milhões, a venda será considerada estratégica. O valor permitiria reforçar o elenco em várias posições, manter o equilíbrio financeiro e ainda garantir a chegada de novos talentos para 2026. No entanto, há um ponto que divide opiniões na Toca da Raposa. Será que vale a pena abrir mão de um jogador em seu auge técnico e físico, justamente quando o Cruzeiro começa a sonhar com voos ainda maiores? Alguns dirigentes acreditam que o melhor caminho seria resistir e segurar o atleta por pelo menos mais uma temporada, especialmente com o Cruzeiro se aproximando de competições continentais. Outros, porém, veem a negociação como uma oportunidade rara de ouro, capaz de colocar o clube em outro patamar econômico, especialmente em um momento em que o mercado europeu observa o futebol brasileiro com atenção redobrada. Fontes próximas à diretoria afirmam que já existem consultas formais de clubes da Inglaterra, Itália e Espanha interessados no atacante. Equipes que participaram da última edição da Champions League estariam monitorando cada movimento do Cruzeiro, prontas para investir pesado na próxima janela. E o mais interessante, o próprio Caio Jorge estaria aberto à ideia de retornar ao futebol europeu, mas apenas se o projeto esportivo for convincente e se o Cruzeiro der o aval final. Enquanto isso, Leonardo Jardim tenta blindar o jogador de qualquer distração.
O técnico tem sido firme ao afirmar que quer o foco total na reta final do Brasileirão, evitando que o assédio do mercado interfira no desempenho do grupo. Internamente, o treinador sabe que perder Caio Jorge seria uma baixa técnica gigantesca, mas também reconhece que o sucesso do Cruzeiro no futuro depende de decisões equilibradas entre o campo e a gestão. A torcida, como sempre, vive a mistura de orgulho e apreensão. De um lado, o sentimento de ver um jogador do Cruzeiro sendo valorizado e disputado pelos gigantes da Europa. De outro, o medo de perder o artilheiro em plena ascensão. Nos bares, nas redes sociais e nas arquibancadas do Mineirão, o assunto domina as conversas. Será que o Cruzeiro deve aceitar os 140 milhões de reais e vender o atacante, ou resistir e apostar em títulos com ele no comando do ataque? O fato é que, independentemente da decisão final, o Cruzeiro já colhe os frutos de um planejamento bem executado. A valorização de Caio Jorge é reflexo de uma gestão que prioriza o desempenho, o profissionalismo e a transparência. Pedro Lourenço tem repetido a todos dentro do clube que o objetivo é transformar o Cruzeiro em referência não apenas em conquistas, mas também em formação e valorização de atletas. É impossível ignorar que, há poucos anos, o clube vivia uma realidade completamente oposta. A crise financeira, as dívidas e o rebaixamento pareciam ter colocado a raposa de joelhos. Mas hoje, com a SAF estruturada e resultados expressivos dentro e fora de campo, o Cruzeiro voltou a sonhar alto. E Caio Jorge se tornou o símbolo perfeito dessa reconstrução, o jogador que renasceu junto com o clube e agora pode protagonizar uma das maiores vendas da história recente do futebol mineiro. A projeção é que, caso a venda realmente se concretize, o Cruzeiro tem a capacidade de investir em 3 reforços de peso, mantendo o equilíbrio orçamentário e fortalecendo a equipe para o próximo ciclo. Há, inclusive, estudos internos que já projetam quais posições seriam reforçadas com os recursos. Um meia criativo, um zagueiro de imposição e um atacante de velocidade estão entre as prioridades da diretoria. Tudo indica que o desfecho será conhecido nas próximas semanas, quando a janela de transferências internacionais for reaberta. O Cruzeiro mantém a postura de que não colocará o jogador à venda, mas ouvirá qualquer proposta que atinja o valor mínimo estipulado. A prioridade, no entanto, é garantir que o clube continue competitivo, mantendo a confiança da torcida e a estabilidade conquistada sob o comando de Leonardo Jardim. O clima dentro da Toca da Raposa é de uma tensão silenciosa que poucos conseguem descrever. A cada dia que passa, a atmosfera parece mais carregada, como se algo grandioso estivesse prestes a acontecer. Nos corredores, o assunto é inevitável. Todos sabem que uma decisão histórica está se aproximando e que ela tem potencial para redefinir o futuro do Cruzeiro nos próximos anos. Jogadores, funcionários e até membros da comissão técnica sentem o peso desse momento. Há um ar de seriedade em cada conversa, uma percepção coletiva de que o Cruzeiro está diante de um divisor de águas. A sensação é de que o clube está prestes a dar um passo que pode levá-lo a um novo patamar, mas que também exige extrema cautela e sabedoria. Entre os atletas, as conversas nos treinos são mais reservadas do que nunca. Caio Jorge, o centro de toda essa expectativa, tenta manter a naturalidade, mas é impossível ignorar os olhares atentos de companheiros e jornalistas. Ele é o protagonista de um enredo que mistura ambição, orgulho e responsabilidade. Alguns jogadores comentam que a presença dele inspira confiança, enquanto outros admitem temer o impacto emocional de uma possível saída. Leonardo Jardim, por sua vez, tem sido pilar de equilíbrio no meio desse turbilhão. O treinador português adotou uma postura firme, conversando individualmente com o elenco e reforçando a importância de manter o foco dentro de campo. Para ele, independentemente do que aconteça fora dos gramados, o Cruzeiro precisa seguir demonstrando o mesmo nível de intensidade e disciplina que o transformou em uma das equipes mais competitivas do país. Nos bastidores administrativos, a movimentação é intensa e meticulosa. Pedro Lourenço, sempre discreto, está diretamente envolvido em cada detalhe da possível negociação. Reuniões estratégicas têm acontecido em horários incomuns, muitas vezes tarde da noite, com a presença de representantes jurídicos e especialistas financeiros do clube. Tudo é feito com máxima discrição, sem vazamentos ou declarações precipitadas, exatamente como o novo Cruzeiro aprendeu a operar. O planejamento é claro. Qualquer decisão só será tomada se estiver totalmente alinhada ao projeto de crescimento sustentável da SAF. Não se trata apenas de vender um jogador, mas de pensar no impacto técnico, emocional e institucional que isso pode gerar. É o tipo de escolha que exige frieza, mas também sensibilidade, porque o Cruzeiro de hoje não quer apenas sobreviver, quer dominar. E é nesse cenário de expectativa e responsabilidade que o Cruzeiro se encontra, à beira de uma decisão que pode entrar para a história. Cada palavra dita nos bastidores, cada número analisado nas planilhas e cada gesto dentro do campo fazem parte de um mesmo roteiro,
o de um clube que renasceu das cinzas e agora precisa provar que aprendeu com o passado. A decisão sobre o futuro de Caio Jorge não é apenas sobre dinheiro, é sobre identidade, ambição e o peso de um escudo que carrega uma das maiores tradições do futebol brasileiro. Seja qual for o desfecho, uma coisa é certa: o Cruzeiro está mostrando maturidade, grandeza e serenidade para lidar com o momento que definiria qualquer outra instituição. A Raposa caminha com passos firmes, consciente de que cada escolha moldará não só a próxima temporada, mas também a forma como o mundo do futebol verá o Cruzeiro nas próximas décadas. Enquanto o mercado observa, o Cruzeiro segue em frente, mostrando que agora é um clube sólido, competitivo e ambicioso. Caio Jorge é o nome do momento, mas também é o símbolo de um projeto que deu certo. E seja qual for o desfecho, uma coisa é certa: o Cruzeiro voltou a ser protagonista, voltou a ser respeitado e voltou a inspirar confiança em cada torcedor que carrega a camisa azul no peito. E agora eu quero saber o que você pensa sobre tudo isso. Você venderia Caio Jorge por R$ 140 milhões, R$ 140 milhões, ou preferiria segurá-lo por mais uma temporada para buscar títulos com ele vestindo a camisa celeste? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Diga o que você faria se estivesse no lugar da diretoria e, claro, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque as próximas notícias sobre o Cruzeiro prometem ainda mais emoções diretas da Toca da Raposa.